Quero saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que hoje é um dia de alegria, um dia de regozijo através do salmista. E nós estamos alegres porque este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Estamos felizes porque é um dia de festa, porque festa significa a vitória de Cristo Jesus na morte. Cristo Jesus que ressuscitou, Cristo Jesus que está vivo, Cristo Jesus que está presente neste lugar. Por isso nós estamos felizes porque depois de um mês podemos ter a presença também de irmãos entre nós. Depois de um mês de cultos online, hoje podemos ter presencial. Coisa boa é podermos nos enxergar fisicamente também. É bom estarmos na presença do nosso Deus e é por isso que nós vamos cantar com alegria, né? Dia festivo, que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Vamos cantar assim, de pé, com toda a empolgação, com toda a alegria, porque eu creio que o momento requer alegria. Somos gratos a Ti por esse momento que estamos na Tua presença, Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor que se manifestou em Cristo Jesus
nosso Senhor e Salvador, amor que se entregou naquela cruz em nosso lugar, amor que se doou para que hoje aqui estivéssemos livres, libertos do pecado e da condenação eterna, Senhor Deus. Por isso, nesta noite, Senhor Deus, estamos apresentando a Ti a nossa adoração, ó Deus, Tu que és digno de toda honra, toda glória, Senhor Deus, e dizemos, ó Pai, receba a nossa adoração, Senhor Deus, as expressões dos nossos corações, ó Deus, que Tu bem conheces, ó Pai. Por isso, ó Deus, esse culto e tudo quanto, ó Deus, fizermos aqui neste lugar, é em honra ao Teu santo e glorioso nome, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, obrigado por aqueles que estão acompanhando através da transmissão esse momento de adoração, que onde estiverem também estejam com o mesmo coração, ó Deus, de adorador diante do Teu altar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação e livra-nos, Senhor Deus, neste tempo também. Já Te clamamos isso mais uma vez, ó Deus, porque estamos na Tua presença, Senhor Deus, orando a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar, queridos, são todos muito bem-vindos nesta noite, em especial uma noite de celebração para a igreja, uma noite em que trazemos a memória que Jesus Cristo está vivo, ressurreto e está entre nós também. Por isso, a Ele honra e glória. Você que aqui está, nós desejamos que você possa ser abençoado também, através de todos esses momentos que passamos juntos aqui, na presença do nosso Deus. Também, em especial, daqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, o nosso abraço, o nosso carinho. Nós temos a Bruno, o Fábio, né? E mais, eu não lembro o nome agora, do pequeno, mas são bem-vindos, são muito bem-vindos também aqui entre nós. Que Deus abençoe a todos vocês, os demais irmãos, a igreja reunida. Que alegria, Tereza, também, que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença aqui, Anne e demais. Temos tantos outros, né, que estão aqui também conosco e também, né? É bom nós podermos celebrar juntos num só espírito de adoração, num só coração, a esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os primeiros 12 versículos. Você pode acompanhar a leitura que eu farei aqui. Esse texto fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E diz aqui o texto: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Não está aqui, mas ressuscitou. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, ressurreto para todo sempre, ressurreto para também nos dar a vida verdadeira, a vida eterna. Por isso a Ele honra nesta noite, glória nesta noite. Ele é digno de toda a honra e toda a glória de cada um de nós que aqui estamos. Que você esteja com o seu coração aberto, pronto, adorando também a Deus desta maneira.
nós vamos continuar também adorando ao nosso Deus. E eu já chamo o ministério para estar aqui à frente, o Ministério de Música, para juntos estarmos também dando continuidade a esse momento de adoração. Estaremos aqui, sim, nos preparando para esse momento especial também, que estaremos trazendo à memória, através da celebração da ceia, aquilo que o Senhor Jesus fez em nosso lugar. Eu queria convidar para estar aqui também na distribuição dos elementos da ceia, porque nós vamos hoje, o nosso culto é diferente daquilo que sempre nós fazemos. O nosso processual de culto hoje, ele acontece de uma forma um tanto diferente, né? Diferente na sua forma, mas na essência da palavra e daquilo que será feito, nada muda, porque a palavra de Deus estará sendo pregada. Nós vamos ter sim a celebração da nossa ceia, né, da ceia do Senhor nesta noite, porque ela nos leva a pensar naquilo que foi o sacrifício real do Senhor Jesus em nosso lugar. Eu quero convidar para esse momento de distribuição dos elementos. Eu tinha pensado na Marione e no Cícero, mas cadê o Cícero? Para estarem juntos conosco. Está lá de longe, está ali. Então eu vou chamar um outro casal então, para estar aqui à frente nos ajudando na distribuição. Scarce e Leonice, que estão mais próximos aqui, fiquem aqui ao meu lado, já para esse lado de cá, enquanto nós vamos estar já também distribuindo a ceia do Senhor. Nós depois estaremos vendo também o texto, né, enquanto os irmãos estão ali se preparando para esse momento. O texto da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, nos fala com clareza a respeito daquilo que é a ceia do Senhor. E ali então nós vemos aquilo que foi a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Na segunda ordenança nós bem sabemos que temos o batismo e a ceia do Senhor. E essa ordenança é para aqueles que já passaram pelas águas, que já foram batizados, que já tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então tem essa liberdade, né, de poder participar juntos desse momento de celebração. Então nós, como temos visitantes, nós convidamos os nossos irmãos visitantes também, que não são ainda parte desta igreja, mas que são parte da Igreja Universal do Senhor Jesus, para esse momento também. Se você já foi batizado, se você faz parte de uma igreja que professa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tem a doutrina, né, da salvação em Cristo Jesus, então também você está convidado, está apto para esse momento junto de celebração. E diz o texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, que naquela noite o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e distribuiu para os discípulos que ali estavam, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De igual modo ele tomou o cálice nas suas mãos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estáis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos anunciando que Jesus Cristo voltará também nesse ato de celebração da ceia do Senhor. Esse Jesus Cristo que se entregou na cruz por nós, esse Jesus Cristo que se doou por nós naquela cruz, então Ele voltará também. E nós, como igreja, estaremos celebrando a verdade da sua palavra, da sua promessa. E um dia, eternamente, nos céus, todos nós reunidos, lá estaremos com Ele. Este é um tempo difícil. Nós temos visto Deus chamar muitos dos nossos amados irmãos
muitos daqueles que imaginavam, sequer imaginávamos, né, pela idade, seja pela condição física, muitas vezes, humanamente nós falamos essas coisas, mas Deus tem levado muitos dos seus filhos nesse tempo, e nós um dia também estaremos lá, não sabemos quando, mas precisamos estar prontos para esse momento também. E quando estamos lembrando, através da celebração da ceia do Senhor, nós estamos dizendo, nós cremos verdadeiramente em tudo, Senhor Jesus, que Tu fizeste em nosso lugar naquela cruz, quando o Teu sangue verteu ali, para cobrir os nossos pecados, para apagar os nossos pecados, quando o Teu corpo foi colocado naquela cruz, no nosso lugar, nós estamos reconhecendo isso e dizendo que celebramos com alegria, porque o nosso Cristo não está retido na sepultura, Ele não está aqui, como foi o texto dito, mas ressuscitou, e nós cremos num Cristo vivo, num Cristo ressurreto, num Cristo Senhor soberano sobre todas as coisas, o Senhor das nossas vidas. E é por isso que nós celebraremos sim com alegria nesta noite. Enquanto nós vamos pela ministração do cântico, nós vamos distribuir os elementos, e eu convite a você, que vai participar, fique de pé por uns instantes. Ao receber o pão e o cálice, pode sentar novamente, e assim, de forma ordeira, no final, depois que todos nós tivermos em mãos os elementos, nós celebraremos juntos esse momento. Tua justiça.
Todos receberam os elementos. A palavra de Deus, ela nos mostra, como mencionamos antes, que naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças e partiu com os de seus discípulos. De semelhante maneira fez com o cálice. E nós também nesta noite queremos agradecer a Deus pelo simbolismo que há no corpo, né, do pão, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, simbolizado nesse pão, e no cálice, o símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Nós vamos orar a Deus nesse momento e agradecer por esse sacrifício incomparável do Senhor Jesus na cruz em nosso lugar. Eu vou pedir que nesse momento Marcos esteja agradecendo a Deus pelo simbolismo da ceia do Senhor, trazendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo nos elementos. Ó Deus, nesse momento eu venho te agradecer, ó Pai, primeiramente pela oportunidade que temos de estar aqui, ó Deus, reunidos, e que o Senhor nos proporciona nesse momento, um momento de nós nos lembrarmos, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por nós, ó Deus, dos nossos pecados, ó Deus. Que esse nosso memorial, Deus, possa estar sendo levado no nosso dia a dia, ó Deus, que nós possamos estar lembrando a cada dia, ó Pai, da sua morte, ó Deus, e também, principalmente, ó Deus, da sua ressurreição, para estarmos anunciando, ó Deus, a sua vida para todos que estão à nossa volta, ó Pai. Eu te agradeço imensamente pelo sacrifício que o Senhor fez, mesmo nós não merecendo, ó Deus, o Senhor se entregou, ó Pai, por nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, coloca essa igreja aqui em tua presença, que todos nós possamos estar lembrando de ti nesse momento, ó Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão. Semelhantemente, tomemos o cálice e bebamos todos. Estamos vivendo esse tempo festivo de Páscoa. Nós vamos continuar adorando a Deus. E é importante que cada um de nós tenha em mente sempre o sentido real da Páscoa do Senhor Jesus. Para os hebreus havia um sentido: libertação da escravidão dos egípcios. A escravidão no Egito. Depois de 430 anos, então o Pessah, a Páscoa judia, celebrou a libertação naquela noite, quando o Senhor, nosso Deus, agiu ali, tirando o seu povo da escravidão. Hoje, nós estamos aqui celebrando também a vida, a vitória, a liberdade que Cristo Jesus nos traz, a liberdade que veio através da sua morte e ressurreição naquela cruz. O texto que nós lemos de Lucas diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou, e talvez essa palavra ressoou poderosamente através dos séculos e nos alcançou aqui neste tempo. Essa palavra, ele ressuscitou, alcançou a minha e a sua vida, também trazendo vida a cada um de nós. Por isso é que nós estamos aqui. Talvez essa palavra, antes disso, não tinha realmente um sentido real, como teve naquele momento ali em que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Entre as grandes proclamações da história, nenhuma se compara à proclamação da ressurreição do Senhor Jesus. Nada se compara àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Por isso é que nós estamos aqui celebrando, por isso é que nós estamos aqui nesse tempo, porque naquele tempo havia espanto dos seus seguidores, daqueles que ali estavam junto dele. Hoje, o mundo também precisa novamente entender e reconhecer, e também se espantar diante da grandeza do ato salvífico do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Cada ponto da Bíblia gira, em volta desta ressurreição vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando a sepultura, deixando de lado o poder das trevas que ela representava. Ele
ressuscitou. E por causa da ressurreição do Senhor Jesus, por causa daquilo que Ele fez, nós podemos ter fé, nós podemos ter esperança, nós podemos ter a salvação dos nossos pecados. Jesus Cristo conquistou a morte. Podemos aguardar uma vitória eterna sobre a prisão do sepulcro também. Quando nós olhamos Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, 15, versos 54 a 57, ele está lá declarando: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações nesta noite, nesse tempo de adoração que aqui estamos levando à presença dEle. Que este milagre da ressurreição também seja o milagre de muitas vidas desse tempo, ressurretas da morte eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus, esse Jesus ressurreto, através das nossas vozes. Pode estar trazendo aqui Lucas Ofilácio.
nos resgatou, nos libertou, a cruz da morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. O justo condenado, o culpado libertado, ele escolheu a morte para todos libertar, nos resgatou. Nos libertou, a cruz da morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. A tela nos mostra o texto bate e o texto bíblico. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. O nosso Senhor é vencedor. E é isso que estamos celebrando, a vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Preparamos algumas partes de uma cantata para trazer nesta noite em adoração ao nosso Deus. Venceu é o nome da cantata. E nós não poderíamos cantar de forma diferente, cantar de vitória.
porque temos um rei que é vencedor, o leão da tribo de Judá, que venceu, e o livro abrirá. O livro em que está também registrado o nome de todos aqueles que ao longo dos séculos têm crido em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Seu nome está nesse livro? Seu nome faz parte desse livro da vida eterna de Cristo Jesus? Aleluia por isso. Não há coisa melhor do que sabermos e termos essa convicção. Por isso é que adoramos ao Cristo vivo. E nós vamos fazer isso agora, continuando a adoração ao nosso Deus. Um homem, uma vida, tudo seria mudado. O nascimento de Jesus foi observado por ricos e pobres. O Filho do Homem, em toda a sua glória, mostrou-se humilde e cresceu como um homem comum. Aos 12 anos, muitos nem notavam quando ele passava, mas vários especialistas foram surpreendidos com sua visão. Jesus cresceu em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Ele alimentou os pobres, curou os enfermos, tocou os intocáveis, ensinou aos sábios, perdoou os criminosos e realizou muitos outros feitos. Sua vida mudou todo o mundo. Traído por seu próprio povo, foi falsamente acusado, espancado, ferido e condenado como um criminoso. Apesar de sofrer todas as acusações e chacotas, Jesus consegue extrair de suas últimas gotas de sangue o desejo do coração de um Pai amoroso. E no último grito que salva a humanidade, ele diz: está consumado. Era o fim. Entretanto, o amor e o poder de Jesus refutam a escuridão. E ao terceiro dia, vencendo as forças das trevas, o Salvador do mundo vence, esmagando o pecado e a morte com vitória gloriosa. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ressuscita. Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Hoje nós nos juntamos para celebrar a esperança e as promessas encontradas somente em Cristo, o Senhor. Vamos cantar ao único Rei que venceu. Jesus já ressuscitou.
De fato, nós cremos em Jesus. Durante seu ministério, ele operou vários milagres e mostrou o seu poder sobre a doença, sobre a natureza e até mesmo sobre a morte. Em nenhum momento Jesus usou o seu poder em benefício próprio, nem mesmo ao ficar 40 dias em jejum no deserto, quando foi tentado por Satanás. Sem dúvida alguma, os milagres relatados na Bíblia não representam a totalidade das maravilhas que Jesus realizou. Sobremaneira, ele operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia. No entanto, aqueles que constam das Escrituras estão ali descritos, para que creais definitivamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tempos depois, Jesus escolhe 12 discípulos, e entre eles elenca os mais próximos para serem mestres de seu Evangelho, e o reveste de autoridade, a fim de que realize em todos os tempos as obras que ele ensinou. Com a morte de Jesus, os discípulos ficaram completamente sozinhos. Entretanto, as evidências da ressurreição e o reaparecimento do Senhor para eles transformou-os de covardes temerosos em gigantes da fé, fazendo-os proclamar a verdade de Jesus Cristo por todos os cantos. Você
levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Foi assim que João escreveu aquele momento, o Monte da Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. Não é um lugar que faça as pessoas sorrirem. Com certeza, crianças não brincam naquele lugar. Creio que não há beleza naquela parte da cidade. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo emprestado. Para vigiar a tumba, soldados foram postos de guarda para que ninguém roubasse o corpo do mestre. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por sua causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o céu não vejo com chuva e trovão.
Nossa vida é uma corrida na qual não há um vencedor apenas, pois todos podem vencer. E todos os vencedores receberão um prêmio muito superior àquele ganho pelo atleta em uma competição. Na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25, nos diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sim, nossa coroa tem a duração eterna, justamente porque fundamenta-se na obediência ao nosso treinador, Jesus Cristo, o Senhor, o qual venceu o maior de todos os obstáculos, a morte. Talvez você seja como um atleta que corre sem rumo, fora das regras. Contudo, nesse exato momento, você é convidado a mudanças. Entregue sua vida a Jesus. Inscreva-se em sua equipe. Corra com os recursos que Ele providenciou para você. E assim, Ele transformará a sua vida e lhe dará o prêmio maior, a vida eterna. Venha ser o vitorioso, pois Jesus, por causa de nós, venceu. Irmãos, agora nós queremos convidar toda a igreja para estar cantando o hino 112 do canto cristão. Hino 112. Vai se cantar? Vai. Nós vamos cantar a capela, irmãos. Capela sem instrumentos, só as vozes. Vamos lá então, irmão? Vamos começar aqui com. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
cantamos nessa noite de vitória. E essa vitória a qual nós cantamos, ela está também à disposição de todo aquele que crê pela fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Falamos que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Nós não celebramos um Cristo morto. Ele não está retido em túmulo algum, mas está vivo e está entre nós. Está ao nosso lado, está na nossa vida, nos acompanha por onde quer que andemos. Então não podemos deixar de pensar que Deus tem oportunizado também a tantas pessoas, e quem sabe a você nesta noite, ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus e declarar a vitória sobre a morte eterna para a sua própria vida, dizendo: em Cristo Jesus eu recebo a vida eterna. Tempo de ressurreição, quem sabe de passar de uma vida morta por conta dos pecados, daquilo que nós somos, e agora viver uma realidade de vida em Cristo Jesus. Ele venceu e Ele deseja tornar cada um de nós vencedores. O apóstolo Paulo fala na sua carta: mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, na carta aos Romanos. Você crê nisso? Está diante de você também essa oportunidade que o Senhor Jesus oferece para que você se torne também alguém vitorioso, vitorioso sobre a morte eterna, vitorioso através de Cristo Jesus, que entregou a sua vida na cruz por todos nós. Páscoa precisa ser celebrada com o principal motivo presente nas nossas vidas. E o principal motivo é Cristo Jesus. Não é outra coisa senão Cristo Jesus. Então, nesta noite, você que está aqui, você que nos ouve, coloque Jesus Cristo no devido lugar na sua vida, no seu coração, como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações ainda, através da lembrança daquilo que ouvimos e cantamos aqui também. Dos hinos, através dessa parte, dessa cantata, venceu. E ela marque na sua vida também. Que ela marque nesta noite, nesse dia. E que os dias vindouros, até que o Senhor Jesus volte, se tornem diferentes também do seu viver. Nós vamos orar agora e depois vamos ter o pós-lúdio, né? E vamos assim encerrar esse momento também de adoração ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Deus por podermos viver neste tempo, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam adversidades, não importam aquilo que tem acontecido no mundo, ó Deus. Importa que nós temos uma convicção em nossos corações. Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Pai. Por isso, ó Deus, nesta noite nós queremos, ó Deus, que o mundo possa se curvar em adoração diante do Senhor Jesus, reconhecendo que o seu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Querido Deus e Pai, toca corações nesta noite para que ao sair desse lugar, ou mesmo onde quer que alguém esteja ouvindo e acompanhando, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e não deixar de confessar-te, Senhor Deus, como seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fé que às vezes é tão pequena, Senhor, para que, ó Deus, diante de adversidades, de lutas, ó Deus, não venhamos a endurecer, mas venhamos a cada dia olhando para a cruz do Senhor Jesus, a cruz vazia do Senhor Jesus, ó Deus, reafirmarmos as nossas convicções e as certezas que a Tua palavra nos traz. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela salvação eterna. Obrigado, Senhor Deus, pela Páscoa libertadora de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agora, Pai querido, que a graça incomparável que se manifestou em Cristo Jesus, que o amor que veio de Ti, Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, desçam e repousem sobre Tua igreja que está neste lugar e espalhada sobre a face da terra, hoje
e eternamente. Amém. Que Deus a todos abençoe. Ouçamos o pós-lúdio, encerrando este momento.